Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre no canal que melhor te prepara para o Enem, para produzir uma redação padrão Enem. E na aula de hoje nós vamos fazer mais uma abordagem temática, o incentivo ao aumento do aleitamento materno no Brasil. Que esse tema não é um problema, como eu sempre comento aqui, muito pelo contrário, a gente precisa aqui observar que incentivar o aumento ao aleitamento materno no Brasil é muito positivo. Mas o que nós vamos destacar aqui é que esse incentivo é baixo e eu trago aqui provas para vocês. Vamos aqui observar e já iniciar com dados estatísticos, porque os dados estatísticos revelam bem essa sociedade. Tem um dado de uma pesquisa aí global sobre aleitamento materno no Brasil que diz o seguinte: foram entrevistadas várias mulheres e 98% das mulheres afirmaram que o aleitamento natural é o melhor alimento para o bebê, até os 6 meses de idade. Ótimo, até aí tudo bem, 98%. Só que o dado também revela que essas mulheres que amamentam, elas não chegam a 40% de aleitamento exclusivo, como recomenda a OMS, a crianças de até 6 meses de idade. O aleitamento materno, segundo a OMS, é recomendado até 2 anos de idade, mas até os 6 meses com exclusividade, depois introdução de outros alimentos, e aí o aleitamento vai complementando essa nutrição. Por quê? Porque ele ainda é importante para a criança até os 2 anos de idade. Só para se ter uma ideia, até 1 aninho de idade, depois dos 6 meses, que foi uma nutrição exclusiva, que inclusive não se precisa nem de água, porque o leite materno também hidrata, dos 6 meses aos 12 meses, 50% da nutrição da criança está relacionada ao aleitamento materno, os outros 50%, os outros alimentos que vão sendo introduzidos na sua dieta. Então, o aleitamento materno se torna imprescindível para a criança. E vou dizer aqui por quê. Primeiro, porque o leite materno funciona como um imunizante, como se fosse uma vacina mesmo, porque ele atua diretamente no sistema imunológico da criança. Ele traz benefícios incalculáveis à saúde da criança, o que é muito importante. Vocês não têm ideia de um setor de pediatria de um hospital, o quanto chega criança com problemas de saúde em razão de não estar tomando leite materno e outros leites vão sendo colocados aí na dieta dessa criança e traz vários problemas. O aleitamento materno, ele traz benefícios para a criança numa nutrição adequada que inclusive evita uma obesidade infantil e todos os problemas que decorrem de uma obesidade infantil. Ele é um fator relacionado a uma questão afetiva entre bebê e mãe, mas não só isso. A mãe também é beneficiada com o aleitamento materno, pois já é comprovado cientificamente que tanto o câncer de mama, como câncer de ovário, pode ser reduzido em razão do aleitamento materno. Então, só benefício. Mas em que nós vamos encontrar isso como um problema? Eu acho que a gente precisa pensar que esse dado que diz que não chega a 40% no Brasil de mães que alimentam exclusivamente o seu bebê até os 6 meses, existe um baixo incentivo no Brasil ao aleitamento materno. Então, o que eu posso revelar? Baixo incentivo do aleitamento materno no Brasil. Esse é o problema. O dado estatístico revela isso. É importante entender também que o aleitamento materno ele está relacionado com o compromisso que nós temos com as futuras gerações, porque ele reduz a mortalidade infantil, em razão de reduzir várias doenças que esses bebês podem ser acometidos quando não são alimentados somente pelo leite materno até os 6 meses de vida. Então nós já vimos aí esse quadro. E nós vamos descobrir aqui que baixo incentivo é isso, por que isso acontece e que efeitos, assim, de modo bem claro para você destacar na sua redação. Como eu destaquei aqui para vocês têm que deixar muito claro logo na introdução que no Brasil há sim um baixo incentivo ao aleitamento materno para as nossas crianças, para os nossos bebês. Alciele, mas sempre fala que o leite materno é importante. Isso está sendo incentivado de que modo? Quais são as causas desse baixo incentivo? Vamos pensar aqui. Eu não vou dizer que não há, porque há. Vamos lembrar do Agosto Dourado, que é um mês que conscientiza as pessoas sobre a importância do aleitamento materno. E
é a gosto dourado porque o leite materno é reconhecido como alimento ouro, padrão de qualidade máxima, porque é o alimento mais completo para o recém-nascido. E até os 6 meses de idade. É um alimento completo. Por isso que ele é padrão ouro, por isso que é a gosto dourado. Mas eu poderia dizer que há um baixo incentivo em razão de precárias políticas públicas para o aleitamento materno no Brasil. Mas Alciele, mas lá na unidade de saúde do meu bairro sempre fala sobre a importância do aleitamento materno no Brasil. Gente, eu acho que isso não é tão propulsor. Se fosse, nós não teríamos um dado estatístico aí de menos de 40%. Mas eu cito também o capitalismo. Por que, Alciele, o capitalismo? É tudo culpa do capitalismo? Olha só. De um lado, nós temos uma política pública um tanto precária para o incentivo ao aleitamento materno. Do outro lado, nós temos o quê? O capitalismo. Oferecendo fórmulas. Incutindo na cabeça da gente que essas fórmulas, elas são as melhores para o seu bebê. Que você está oferecendo o melhor alimento para o seu bebê. E eu ainda vou citar uma outra causa. O contexto atual da sociedade. Uma sociedade que se estrutura aí com valores voltados para a estética. Porque a mama é o órgão da amamentação. Mas no Brasil, o seio feminino ele é visto como um órgão sexual. Né? A ideia de uma visão sexualizada da mulher por meio da mama. Então, talvez algumas mulheres não queiram amamentar em razão da flacidez, do seio caído. Olha só, deixando a prioridade do aleitamento materno abaixo aí em relação a essa estética. Então, esse tema é muito interessante, porque você pode pensar sobre isso, aí você pode destacar como efeito violação dos direitos da criança, sobretudo da primeira infância. Nós temos danos à saúde da mãe e do bebê, nós temos um aumento de custo do SUS em razão de tratamentos, porque vai haver uma ocorrência maior de crianças indo para os hospitais, para as unidades de saúde, por conta de doenças adquiridas, por conta de problemas daquele momento em relação a este alimento, que não foi o leite materno e trouxe aí problemas gastrointestinais. Nós temos um contexto mais amplo que compromete as gerações futuras. Porque se há um índice aí que aponta que o aleitamento materno contribui com a redução da mortalidade infantil, sem o aleitamento materno faz aumentar a mortalidade infantil. Então nós temos um comprometimento com as gerações futuras. Então vamos pensar sobre isso. Já mencionei aqui problema, causa e efeito, sobre o que diz a lei. O próprio Estatuto da Criança garante que toda criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que toda criança tem o direito ao aleitamento materno e toda mãe pode alimentar essa criança em qualquer lugar. E lembrando que o poder público, todas as instituições, os empregadores devem oferecer condições para essa mãe amamentar. E a gente lembra daquilo que eu falei no contexto social. Quantas mães não são condicionadas a não amamentar seus filhos em razão do mercado de trabalho. Nós temos também um enorme preconceito, como eu falei, da questão da mama, que é vista como um órgão sexualizado. Muitas mulheres são vítimas de constrangimento, de preconceito nos espaços públicos em que elas amamentam, tá? E aí elas acabam sendo hostilizadas. É tenso isso, não é verdade? Mas vamos aqui pensar no nosso texto. Nós temos também alguns pontos que a gente poderia citar aqui no texto, como o conceito de felicidade de Platão. Não basta viver, mas é preciso viver bem. O aleitamento materno dá a condição de bem-estar para a criança e para a mãe. Então não precisa existir, não adianta existir, tem que viver bem. Nós temos também o Hegel, o filósofo Hegel diz que o Estado tem o dever de proteger os seus filhos. Também vale citar nessa questão, porque o Estado tem que promover políticas públicas mais eficientes para aumentar o número aí, o dado estatístico do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade dessa criança. Nós temos aqui 3 conceitos que eu acho interessantes. Se você põe sociedade capitalista, tem o capitalismo parasitário do Bauman, em que, o que é que ele faz? Então, nós temos uma indústria que produz alimentos. E essa indústria que produz alimentos também produz leite. Essa indústria também produz leite.
Leite industrializado, são as fórmulas que elas afirmam, a indústria afirma ter tudo que é importante para o bebê. Gente, essas fórmulas são importantes, eu sei. Existem algumas situações que esse bebê, ele não vai receber leite materno. A mãe às vezes está doente, está numa UTI, não sei como é que está o banco de leite do hospital. Pode acontecer isso. Mas esse índice é muito grave, eu volto a repetir, quase 40%. Não chega a 40% dessas mães que amamentam seus filhos. Então, nós temos esse quadro. Então, o capitalismo parasitário entra aí como o quê? A indústria é o parasita, a mãe é o corpo hospedeiro, que é orientada a dar essa fórmula para o bebê, e aí desincentiva o aleitamento materno. Olhe como o capitalismo se envolve nisso, como entra como causador nisso. Nós temos o princípio ético da responsabilidade do Han Jonas, que ele traz a ideia da responsabilidade com as gerações presentes, ou seja, com o presente para gerações futuras. Nós temos uma responsabilidade aí geracional. Se o aleitamento materno reduz a mortalidade, reduz sim essa questão para o futuro. E nós temos o cidadão de papel. Ora, se a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é um direito da criança, a Constituição Federal diz lá no artigo 227 o quê? A criança tem o direito, com absoluta prioridade, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à vida. Por parte de quem? Da família, da sociedade, do Estado. Então, é um cidadão de papel, gente. Aqui, porque existe o direito, mas nós não temos um número que alcança a um incentivo maior para o aleitamento materno no Brasil. Tá bem? Mas agora é hora de montar o texto. Vamos iniciar esse texto de modo muito criativo, mas você também pode iniciar declarando quão importante é o aleitamento materno para uma criança, para o desenvolvimento saudável desta criança. E utilizando essa declaração, você faz um contraponto com a problemática, porque no Brasil há um baixo incentivo para o aleitamento materno. Traz efeitos danosos aí para a saúde do bebê e da mãe. E isso daí está relacionado, vamos agora para a tese. Assim, é urgente observar que a precariedade de políticas públicas para o incentivo ao aleitamento materno, bem como uma sociedade capitalista, impulsionam, esse baixo incentivo. Faz reduzir ou faz impulsionar esse problema. Então, a gente menciona aí as causas. Destaque nesse primeiro argumento esse trabalho que existe nas unidades de saúde. A gente vai falar das unidades básicas, que tem esse trabalho voltado com os agentes de saúde. Esse incentivo precisa ser mais eficiente. Ele não é eficiente, porque se fosse eficiente, não vai dizer que não há, diga que há um baixo. Precisa ser mais eficiente, porque se fosse mais eficiente, nós não teríamos esse dado estatístico, que não chega a 40% de exclusividade dessa nutrição do aleitamento materno para as nossas crianças, o que é muito grave, em razão de comprometer a saúde do bebê, pois o aleitamento materno funciona como um agente que contribui com o sistema imunológico dessa criança, ou seja, evita doenças, que contribui com a redução da mortalidade infantil, que contribui com a saúde, além, gente, de estar relacionado com o combate à fome, no mundo todo. Você poderia destacar aí nesse argumento. No próximo argumento, você poderia destacar a sociedade capitalista, que impulsiona aí o uso de fórmulas industrializadas para a alimentação dos bebês, reduzindo aí o aleitamento materno. Use como repertório sociocultural, sim, fica legal, o capitalismo parasitário do Zygmunt Bauman, fazendo um gancho de que esse parasita é a indústria alimentícia e que esse corpo hospedeiro é a mãe, que é manipulada a pensar que esse leite é o melhor para o seu filho e faz reduzir sim o aleitamento materno, mas não é esclarecido a essa mãe quão danoso é isso, porque aqueles rótulos que impulsionam tudo de melhor para o seu filho vai ser um super-herói com relação a isso, o melhor para o seu filho tenha, o seu bebê. Então isso pode trazer danos extremamente graves à saúde do bebê, o que eleva sim as doenças.
E traz um dano também a todo o sistema de saúde, pois aumenta o uso dos recursos do SUS provenientes desses problemas de saúde, que poderiam ser reduzidos se houvesse, sim, uma maior prática da amamentação natural. Olha só como é interessante? E vamos pensar aqui numa proposta de intervenção. Eu sei que campanhas de informação, campanhas de conscientização são muito batidas, mas é interessante pensar sobre elas nesse contexto. Porque o Estado não vai obrigar, vai dar direito à mãe, não vai obrigar. Vamos pensar sobre isso. Seria interessante, gente, como a gente colocar nessa proposta de intervenção as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, que tem como propósito, responsabilidade, orientar para uma boa saúde de toda a comunidade da qual ela faz parte. Promovendo aí um mapeamento da zona rural, da zona urbana, para detectar o número de mães que amamentam. Por meio de quê? De um trabalho de seus agentes de saúde, coletando esses dados e, a partir desses dados, agir com mais eficiências nas comunidades que mais necessitam para o incentivo ao aleitamento materno. Por meio de palestras também, por meio de orientações estas que vão acontecer regularmente, semanalmente, nas unidades de saúde para as mulheres que são grávidas ou que acabaram de ter o seu bebê, a fim de quê? De aumentar o índice de aleitamento materno no Brasil. Não fica legal essa proposta de intervenção? É bem provável que com essas medidas possamos sim aumentar o nível de aleitamento materno no Brasil. Gostaram aqui desse tema? Creio que você está sim preparado para produzir uma dissertação padrão Enem sobre o aleitamento materno no Brasil. Espero que isso aconteça de modo bem satisfatório. Muito obrigada pela atenção e até um próximo encontro aqui no nosso canal.